Antes de planejar uma evasão, é muito importante você ter em mente, antes de qualquer coisa, é ter a noção de quando é hora de se evadir e quando é hora de permanecer. Essa decisão ela vai influenciar diretamente no sucesso do seu plano de fuga. Have declared a state of emergency that cannot be contained. What you see is happening now. Antes de tomar uma importante decisão entre evadir-se ou ficar, é importante pensar nas seguintes questões. A primeira delas é se o evento é contínuo ou momentâneo. Aí entenda como isso, contínuo ou momentâneo. Como isso? Um evento contínuo a gente considera, por exemplo, uma catástrofe natural, uma inundação, uma ventania, alguma coisa que ocorra num período grande de tempo, em que você se encontra naquela situação e você tem total percepção que ela vai continuar acontecendo durante um bom período de tempo. Geralmente essa situação de risco contínua é que é a mais propícia, se essa que é a palavra, né, de fazer com que você você se obrigue a fazer uma evasão, certo? Uma situação momentânea, né, no caso o risco momentâneo é aquele risco que ocorre, né, por exemplo, uma explosão, aconteceu uma explosão, né, claro, e isso faz todo um alarde, gera toda uma situação de risco, mas aconteceu uma explosão e aquela explosão cessou, por exemplo. É um exemplo de situação momentânea, foi aquela situação e parou. Existe algum risco? Pode existir, mas parou. A princípio aconteceu a situação e parou. Não é uma situação contínua, ela é momentânea. Então analisar isso durante uma situação é muito importante, até mesmo na hora de fazer o plano de evasão também. Outra situação a se analisar, a segunda, é ver qual é a escala do evento. Se é um evento local, regional ou global. A diferença entre um evento ali regional, local ou global é que se o evento é local, por exemplo, é uma coisa que acontece próximo a você, muito próximo a você, mas ela não está ocorrendo em volta, ela está próxima, você é bem localizada. Então, na verdade, você poderia se evadir se necessário e com pouco trajeto você já está livre daquele perigo, você já está livre daquele risco. Por exemplo, vamos ilustrar como um assalto, por exemplo, dentro de um shopping, está acontecendo um assalto naquele momento e você tem a situação que você pode se evadir. O risco é local, você se evadiu para fora, teoricamente, você já não está mais correndo grande risco, certo? Um evento regional. Um evento regional é um evento que abrange uma grande quantidade de área. Por exemplo, o desastre em Mariana, que pegou uma grande parte de área e afetou uma grande área, certo? Isso é uma situação regional. Ou seja, para você se deslocar de uma situação dessa, numa fuga, numa evasão, você vai ter um caminho muito maior para percorrer, certo? Um evento de escala global seria, como já diz o nome, escala global. Porém, é muito difícil você ver um evento em escala global que pegue totalmente uma grande área só. Geralmente ele vai pegar pequenas áreas ou várias áreas, grandes áreas, mas várias grandes áreas, ainda assim tendo algum tipo de espaço, de área em que você pode usar para fazer evasão. Ou seja, um evento de escala global, você vai evitar determinadas áreas, você ainda vai ter áreas seguras, certo? E geralmente eventos de escala global podem não lhe atingir diretamente, e sim indiretamente, que é o próximo fator a se analisar. O evento lhe atingiu de forma direta ou indireta. Um evento que te atinge de forma direta é aquela ventania que arranca o seu telhado, uma situação, por exemplo, de risco, como eu falo, ilustro com violência, assaltos e coisas do gênero, em que você está envolvido na situação, você não está em volta. Por exemplo, você é a vítima da situação. Então você foi atingido de forma direta. Quando você não é a vítima em si, no momento você foi atingido de forma indireta. Por exemplo, numa situação, por exemplo, como eu falei, ventania, arranca o seu telhado, você foi atingido de forma direta. Se tem uma ventania e ela está quebrando coisas perto da sua residência, por exemplo, você não foi atingido de forma direta, e sim
indireta e é um fator a considerar na hora de fazer, executar um plano de evasão, de pôr em execução um plano de evasão. Até porque geralmente situações em que você foi atingido de forma direta vão lhe obrigar a realizar uma evasão e de forma indireta ainda vão lhe dar um prazo para pensar no que fazer, né? Assim como eventos, como eu mencionei antes, de regional, local e global, dependendo da situação do evento, você ainda vai ter um determinado tempo para pensar em que ação tomar e até mesmo consertar o seu plano de evasão já pré-determinado. Outro ponto a analisar é se o evento causou danos. Por exemplo, durante uma catástrofe natural você pode ter queda de árvores, queda de postes de rede elétrica, você pode ter falta de água, falta de energia, falta de gás para quem depende de gás natural, no caso canalizado. Então tudo isso pode afetar nessa hora da decisão de fazer uma evasão ou não. Até porque, por exemplo, nessa questão principalmente na questão de se deslocar de um local até outro para sair de uma área de risco, você pode ter algum tipo de interrupção no meio do teu plano. Você tem um caminho, um trajeto a fazer. Isso pode ser num plano de evasão residencial. Se você vai sair, vai pegar a estrada. Se tiver uma árvore no meio da estrada, já vai atrapalhar se você estiver se deslocando de carro. Se tiver um poste caído na rua, assim como a falta de eletricidade e outros recursos podem fazer também você realizar a evasão. Então tem que considerar e pôr na balança esses fatores. Prédios destruídos ou coisa assim, residências, no caso que estejam afetadas por algum tipo de catástrofe, você deve analisar porque elas podem obstruir o teu trajeto ou fazer com que você se obrigue a mudar o teu trajeto de evasão. No caso de um lugar fechado, por exemplo, da evasão do trabalho, por exemplo, acontece algum tipo de coisa, um incêndio, e aquele incêndio acaba bloqueando uma saída de emergência, tá? Então isso é uma coisa que faz com que você tenha que pensar em outras saídas para realizar uma evasão, porque teu trajeto pode ser bloqueado sim numa situação de emergência. Deve-se analisar também se existe a situação de caos ou risco de caos social. O que seria esse caos social em termos ali? Seria aglomerações. Você pegar grande número de aglomeração de pessoas num determinado local e isso vai dificultar a tua evasão, vai dificultar o teu deslocamento, vai impossibilitar o teu deslocamento, além de lhe trazer alguns riscos, tá? Dependendo do tipo de situação, um grande número de pessoas num local só pode lhe trazer riscos de vida, pode lhe causar ali situações de violência. Então o ideal é que seja evitado o grande acúmulo de pessoas em determinados lugares, tá? Por exemplo, o tumulto, né? O famoso tumulto. Quando se gera um tumulto, é muito difícil realizar um deslocamento entre um tumulto. Então, o ideal é que sempre tente se evitar. Então, analisar se existe a situação desse caos, desse tumulto, ou se tem a chance de ocorrer, são duas coisas que você vai analisar. Quando já está ocorrendo, pode dificultar. Quando não está, mas existe a chance, talvez seja um ponto para que você faça a evasão e aproveite a chance antes que aquilo ocorra e possa atrapalhar os seus planos aí. É bom analisar também se existem outras pessoas realizando algum tipo de evasão. Geralmente, quando você toma a decisão de se evadir, se for um deslocamento, por exemplo, evasão residencial, evasão de um local fechado para um local aberto, se tiver outras pessoas se evadindo, isso pode dificultar a sua evasão, pode fazer com que atrapalhe os seus planos de evasão aí. Por exemplo, se você está numa residência, acontece algum tipo de catástrofe, você vai fazer evasão. Tenha em mente que muitas pessoas vão ter a mesma ideia que você. Então, para você pegar um congestionamento de carros, grandes avenidas serão um problema, tá? E isso vai atrapalhar os teus planos. Você cria lá um caminho, um trajeto, e quando você se dá por conta, você vê que aquele trajeto está totalmente bloqueado, porque todo mundo tenta sair ao mesmo tempo. Então, é claro que às vezes é difícil, numa situação de larga escala, de grande escala, de risco, você vai ter, em que tenha pânico, você vai ter muitas pessoas se deslocando euforicamente, tá, para vários locais, correndo em pânico, e você vai estar naquele meio, né? Ou mesmo você vai estar pensando em fazer a tua evasão e vai ver essa situação, você deve analisar
os outros fatores em conjunto para ver se realmente é a hora que você deve fazer a tua evasão ou não. É um ponto a se considerar, já que tumulto e, assim como eu mencionei, danos físicos a estruturas são fatores que praticamente podem pôr um plano de evasão abaixo. Um ponto muito importante também é se existem evidências, tá, de arrombamentos, violência na sua região durante esse acontecimento. Quando você tem saqueamento, literalmente, saqueamento, arrombamento, violência, quando já se instaurou um determinado caos público durante uma situação de risco, tá, em que já a violência já dominou. Então, você vai fazer uma evasão, você pode estar se expondo ao risco na hora que sai para fazer essa evasão, você pode estar se expondo ao risco de sofrer algum tipo de violência, certo? Ou mesmo se você vai permanecer no local onde você está, se tem um perigo de invasão, de arrombamento, e isso você tem que tentar perceber na sua região ou no local em que acontece determinada situação de risco, de perigo, se está havendo, para que você possa tomar algum tipo de medida, e até mesmo se você vai permanecer no local, você instaure ali uma situação de defesa já para se precaver desse tipo de situação. E analisando todos esses pontos, chega o último ponto dessa situação de escolher, de optar a se evadir-se ou não, certo? Que é analisar se todas essas situações, analisar, pôr na balança, como eu falo, propiciam para você fazer evasão ou não. Até onde compensa você realizar a evasão e não fazer essa evasão. Né? Analisar se todas as pessoas do grupo, de acordo com as determinadas condições que estiverem acontecendo, se elas têm a possibilidade de fazer evasão. Geralmente você não está sozinho, você tem uma família, certo? Então, será que todos conseguem, estão aptos a fazer a evasão naquele determinado momento? Será que aquele momento é propício? Será que vale mais a pena a esperar antes de fazer uma evasão? Aguardar mais informações? Os riscos que você vai correr permanecendo compensam contra os riscos que você corre se evadindo? Então é importante fazer essa análise, até porque muitas das vezes, muitas famílias têm crianças, têm idosos, então você tem que analisar se é possível se evadir e se essas pessoas estão em condições de fazer isso. O grau de presença de todos esses fatores são determinantes para realizar evasão ou não. Ali você vai perceber se é desvantajoso, porque às vezes pode ser muito desvantajoso realizar uma evasão, às vezes a permanência pode ser a melhor situação, a melhor ação a se tomar, na verdade, é a permanência e não a evasão. Então, a presença ou ausência desses fatores que foi explanado aqui para vocês é um determinante na hora de tomar uma decisão do que fazer em uma situação de emergência.